Oi, gente, tudo bom? E aí? E agora que rufem os tambores! Adivinha do que eu vou falar? Mais uma aulinha de história, eu vou falar sobre a insurreição pernambucana. O contexto da insurreição pernambucana foi durante o Brasil Colônia, durante a União Ibérica e também durante a invasão holandesa no Nordeste brasileiro. E outra coisinha que pesou muito para essa insurreição também foi o declínio dos engenhos sobre o controle da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, a UIC. Se você quer saber o que foi a UIC, assista outro vídeo que eu falei sobre o domínio holandês aqui, tá bom? Então vai lá, assista outro vídeo e curtam, gente. Curtam, compartilhem, comentem. Vai me deixar muito feliz se vocês fizerem isso. Tá, mas voltando. Foi o declínio dos engenhos que estavam sobre o domínio holandês, lá na Nova Holanda, né, que os holandeses invadiram o Brasil, estabeleceram sua colônia aqui, a Nova Holanda, e esse declínio começou a partir de 1640. E por que aconteceu esse declínio dos engenhos? A produção de cana estava difícil, estava tendo uma seca grande, assim, então a plantação lá de cana não estava muito boa. E por conta da plantação não estar muito boa, os engenhos pararam de assumir os seus compromissos que eles tinham feito com a UIC, eles começaram a atrasar os empréstimos que eles pegaram com a UIC, eles não pagaram mais, eles não repartiram não conseguiam repartir a sua produção, ou quando repartiam a sua produção, que também era um dos critérios que a Wiki estabelecia como empréstimo para fomentar os engenhos. Quando eles davam sua parte da produção, ela era bem menor do que antes, porque realmente a produção açucareira estava em declínio por conta de condições climáticas que não estavam tão favoráveis assim para tá dando muita cana. E sem cana, sem açúcar, diminui os lucros. E o que a Wiki fez? A Wiki pensou assim, mas gente, esses fazendeirozinhos aí estão folgados demais. Eu quero meu dinheiro. Que é isso? Quero meu dinheiro a qualquer custo. Nem aí, tô nem aí. Dane-se que eles não estão conseguindo produzir açúcar. Eu quero a grana, eu quero que eles paguem o empréstimo agora. Chega de palhaçada, acabou a paciência. E foi isso que a WIC fez. A administração holandesa pressionou o Nassau para que ele cobrasse os dividendos e o dinheiro que foi emprestado para os senhores de engenho a qualquer custo, não estando nem aí para a situação difícil que os senhores de engenho estavam passando com a sua produção de cana. E isso gerou uma insatisfação tremenda entre os senhores de engenhos também, essa cobrança insistente e abusiva da WIC. E essa insatisfação ela foi intensificada quando Nassau deixou a administração da WIC. Se você quer saber, ou melhor, quando Nassau deixou a administração do Brasil aqui da Nova Holanda. Se você quer saber por que Nassau deixou, vá lá e assista outro vídeo que eu falo sobre a invasão holandesa aqui no Brasil, tá certo? Então, em 1645, o Nassau, ele saiu do Brasil e voltou para a Holanda. Ele se demitiu do cargo de administrador da Nova Holanda. E também foi em 1645 que aconteceu a primeira campanha da insurreição pernambucana aqui no Brasil. Outra coisa que eu vou destacar é que a insurreição pernambucana ela aconteceu no contexto da Guerra Luso-Holandesa. Essa Guerra Luso-Holandesa ela vai de 1595 até 1663. Lembra que em outros vídeos eu falei que o Filipe II ele saía guerreando com todo mundo, inclusive com os Países Baixos, e quem tinha lá nos Países Baixos? Os holandeses. De um lado desse conflito na insurreição pernambucana, você tinha as forças holandesas. As forças holandesas, elas eram da UIC, que é a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Essas forças holandesas, elas combatiam o Império e a colônia portuguesa. Durante esse combate também ele ocorreu no contexto da restauração da coroa portuguesa na mão de um rei português, que eu também já falei em outro vídeo
no vídeo que eu tava falando da União Ibérica. Se vocês quiserem saber o que foi isso, dê uma olhadinha no outro vídeo. Então dá para perceber que a insurreição pernambucana, ela aconteceu por vários contextos e por várias influências externas também. Aliás, gente, a história do Brasil, ela sempre vai sofrer com influências externas, com movimentos externos, seja na Europa, seja em Portugal, seja a Revolução Francesa, ou também a independência das 13 colônias. Isso sempre vai influenciar muito os movimentos políticos e sociais aqui no Brasil, tá bom? Gente, houveram várias campanhas dos pernambucanos contra os holandeses, mas a expulsão dos holandeses lá de Pernambuco mesmo só ocorreu em 1654, século 17. Mas apesar da expulsão dos holandeses, só foi lá em 1661 que finalmente Portugal e Holanda eles firmaram um acordo. Esse acordo foi o Tratado de Haia, no qual a Nova Holanda, Pernambuco, né? A Nova Holanda, que foi o nome que os holandeses deram para a invasão aqui em Pernambuco, ela foi vendida a Portugal por uma quantia que equivalia a 4,5 toneladas de ouro. Gente, na época a moeda internacional era o ouro. Agora, na nossa época atual, a moeda internacional não é o dólar. A gente não faz as cotações por dólar. Ai, que trava-língua. Antigamente, o lastro era dado por ouro, tá bom? Mas só que Portugal ele não tinha essa quantia toda em ouro. Então, como é que essa quantia foi paga? Ela foi traduzida, né? Ela foi diluída em dinheiro. Também ela foi paga por açúcar e ela foi paga por tabaco e sal, até equivaler à quantia de 4,5 toneladas em ouro. E também foi estabelecido no Tratado de Haia que os holandeses eles teriam benefícios alfandegários e liberdades comerciais nas colônias portuguesas. Gente, agora eu vou falar umas figuras importantes do movimento da insurreição pernambucana. A primeira figura que eu vou destacar aqui é a figura de Felipe Camarão ou de Potiguaçu. Quem era esse carinha? Esse carinha foi um índio potiguar que ele insuflou a sua tribo contra os holandeses. Gente, veja só isso. Um índio, um potiguar, se unindo contra os colonos portugueses, contra os brasileiros, né? A galera lá de Portugal, os senhores de engenho, para expulsar os holandeses. O Potiguaçu ele se destacou muito na primeira batalha do Guararape. E por conta do seu destaque e da participação na insurreição pernambucana, ele recebeu alguns títulos da coroa de Portugal. E eu vou ler aqui os títulos para vocês, gente. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o meu resuminho da aula. Vou ler os títulos que ele ganhou por conta da participação. Ele foi agraciado como capitão-mor de todos os índios brasileiros. Ele também foi agraciado com a mercê de Dom. E ele também ganhou o hábito de cavaleiro da Ordem de Cristo e o foro de fidalgo com brasão de armas. Ou seja, gente, um índio virou um nobre. Outro também que foi muito importante, outra figura muito importante foi o Henrique Dias. O Henrique Dias, ele era um negro, ele era brasileiro, ele era filho de escravos e ele também foi importante na insurreição pernambucana porque ele recrutou diversos ex-escravos para lutar contra os holandeses. O Henrique Dias ele foi comandante do Terço dos Homens Pretos e Mulatas do Exército Patriota. A sua tropa era conhecida como a Milícia Negra. E também, por conta da sua participação, ele recebeu títulos de palavrinha difícil. Ele se tornou fidalgo. A coroa portuguesa o transformou em fidalgo. Ele recebeu a mercê do hábito da Ordem de Cristo e também a comenda de soure, ou sorré, eu não sei muito bem a tradução. Ou seja, gente, um negro, um ex-escravo, filho de escravos, que se tornou nobre por conta da participação na insurreição pernambucana. Outra pessoa também muito importante para a insurreição foi João Fernandes Vieira. O João Fernandes ele já era um senhor de engenho,
Ele era um português, possivelmente ele era um mestiço, filho de uma índia ou uma escrava com um português. Ele comandou o mais poderoso dos exércitos do Patriota. Ele comandou o exército patriota em 2 batalhas. Essas batalhas ocorreram no Guararapes também. Uma delas foi em 1648 e outra em 1649. O João ele foi designado como chefe supremo da Revolução e também como governador da Guerra de Libertação e de Restauração de Pernambuco. Uma última figura também que eu quero destacar é o senhor André Vidal de Negreiros. Ele era paraibano, ele era militar e ele era um governador colonial. Ele foi importante porque ele recrutou pessoas do sertão para lutar juntamente com os portugueses contra os holandeses. Ele foi comandante nas 2 batalhas do Guararapes e, após o conflito, ele foi nomeado como governador e capitão-geral do Maranhão, de Pernambuco e também do estado de Angola. E o que era Guararapes? Gente, Guararapes era um morro lá em Pernambuco. Nesse morro aconteceram 2 batalhas. Uma que foi em abril de 1648 e outra foi em fevereiro de 1649. Na primeira batalha do Guararapes se destacou o Fernandes Vieira, o Vidal de Negreiros e o Henrique Dias. E na segunda batalha também se destacou o João Fernandes Vieira, o André Vidal, os indígenas e a milícia negra. Gente, nessa guerra toda, quem venceu? Portugueses e brasileiros. Eles uniram forças e expulsaram os holandeses. Uma coisa muito interessante na insurreição pernambucana foi a participação de vários tipos de pessoas daquela capitania. Olha só quem participou. Participou português, participou colono brasileiro. Não vou falar brasileiro, né? Mas participou colono, que era senhor de engenho aqui. Participaram negros, escravos e participaram os índios. Tiveram essa união de toda essa classe de gente para expulsar os holandeses. E o que foi mais interessante é que negros e índios, eles receberam títulos de feudalia e de nobreza que foi dado diretamente pela coroa de Portugal por participar. Ou seja, essa galera aí, ela ascendeu socialmente na região de Pernambuco. E essa galera era escrava, ou ex-escrava, era indígena e era mestiça, tá bom? Então, gente, eu encerro aqui finalmente a aulinha de insurreição pernambucana. Agradeço muito para quem assistiu. A próxima aula eu vou falar sobre o ciclo do ouro, nas próximas aulas, aliás, porque é um assunto muito extenso para dar em uma só aula sem que o vídeo fique muito longo. Então, eu vou falar sobre o ciclo do ouro, vou falar sobre Pombal, eu vou falar também sobre os jesuítas, vou falar sobre a Guerra Guaranítica, o que era, e também eu vou falar sobre as revoltas nativistas e as revoltas separatistas que aconteceram no Brasil. Então, esses são temas para diversas aulas. Acompanhe o canal se vocês querem assistir, né? Conhecer mais a história do nosso país. E eu já mostro aqui, ó. Já tô com o esqueminha preparado das aulas. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. E olha só, essa aula ficou curtinha, não vai passar de 15 minutos. Assistam até o final, curtam, compartilhem, comentem e fiquem com Deus. Até!